Meu nome é Antônio. Tenho 54 anos e trabalho como coveiro neste cemitério há 3 décadas. Não vou mentir. É um emprego solitário, mas me acostumei com o silêncio, as noites frias e até com as histórias que as pessoas gostam de contar sobre este lugar. De todas, a que mais ouvi foi sobre a Dama do Véu Negro. Dizem que ela aparece todas as noites, vestida de preto e com um véu que cobre o rosto, vagando entre os túmulos como se procurasse algo ou alguém. A lenda conta que quem tenta segui-la ou falar com ela nunca é visto novamente. Sempre achei essa história absurda, uma maneira de assustar os curiosos e evitar que invadissem o cemitério. Passei anos ouvindo relatos de moradores da região, visitantes e até de colegas coveiros que juravam tê-la visto. Nunca dei muita importância até o dia em que a vi pela primeira vez. Não era uma sombra ou um vulto, era uma figura real, parada entre as lápides. E foi ali que minha curiosidade começou a crescer. Naquela noite, enquanto eu a observava, uma pergunta me martelava. Quem era ela? O que estava fazendo ali? Não acredito em fantasmas, mas sabia que precisava de respostas. E foi assim que, sem perceber, me vi envolvido em algo muito maior do que uma simples lenda. O cemitério em que trabalho no interior, cercado por árvores que parecem mais antigas do que o próprio tempo. Durante o dia, ele é um lugar quase pacífico. Pássaros cantam, o vento sopra entre as árvores, e os túmulos brilham ao sol como se estivessem descansando. Mas à noite, tudo muda. A escuridão transforma o lugar. As sombras parecem se mover sozinhas. O som do vento nas árvores soa como sussurros, e os caminhos que conheço tão bem durante o dia tornam-se labirintos de silêncio. A luz fraca dos postes nunca parece suficiente, e cada passo ecoa como se alguém estivesse andando logo atrás. Minha rotina noturna sempre foi simples. Faço uma ronda pelo terreno, verifico se os portões estão trancados e depois passo o resto da noite na pequena sala que uso como escritório, lendo ou escrevendo para passar o tempo. Nunca tive medo do cemitério. Para mim é apenas um lugar onde os vivos vêm se despedir dos mortos. Mas naquela semana, algo estava diferente. Desde que avistei a figura da dama pela primeira vez, comecei a notar pequenos detalhes que não faziam sentido. Pegadas no chão que não eram minhas. Flores deixadas em túmulos que ninguém visitava há anos. Um som de passos leves que parecia me seguir durante as rondas. Apesar disso, tentei me convencer de que era só a minha mente pregando peças. Afinal, passo mais tempo entre túmulos do que entre pessoas. No entanto, quando a vi novamente, parada no mesmo lugar da noite anterior, não consegui mais ignorar. Era ela, a Dama do Véu Negro. Eu sabia que tinha que descobrir a verdade. Naquela noite, decidi seguir seus passos e descobrir quem ela realmente era, ou o que estava procurando. Na terceira noite em que avistei a dama, estava decidido a chegar mais perto. Ela estava lá novamente, parada diante de um túmulo antigo, como se estivesse de luto. Sua postura era rígida, e o véu negro que cobria seu rosto e balançava levemente com o vento. Observei por alguns minutos, tentando entender seus movimentos. Respirei fundo, peguei minha lanterna e comecei a caminhar em sua direção. Meu coração batia mais rápido a cada passo, mas me forcei a manter a calma. Por mais assustador que fosse o cenário, eu sabia que havia uma explicação lógica para tudo aquilo. "Senhora!" Chamei com a voz firme, mas um pouco hesitante. Ela não respondeu, nem sequer se mexeu. Continuei andando, agora a poucos metros dela. "Está tudo bem? Precisa de ajuda?" Insisti. Foi então que ela finalmente se moveu. Sem virar o rosto, inclinou a cabeça levemente, como se me ouvisse, mas não disse nada. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas me aproximei mais. Quando estava a apenas alguns passos de distância, ela começou a andar, lenta e silenciosamente, em direção ao outro lado do cemitério. Seguia, mantendo certa distância. Seus passos eram suaves, quase imperceptíveis, enquanto o som dos meus sapatos na terra parecia ensurdecedor. A cada curva entre as lápides, eu esperava que ela desaparecesse, mas ela continuava à minha frente, guiando-me por um caminho que eu não costumava usar em minhas rondas. Finalmente, ela parou em frente a um túmulo específico.
parecia mais antigo do que os outros. Com a pedra coberta por limo, quase não dava para ler. Ela se ajoelhou e colocou as mãos sobre o túmulo, como se estivesse rezando. Eu, parado a poucos metros, observava em silêncio, sentindo uma mistura de curiosidade e desconforto. Foi então que decidi arriscar. Dei mais um passo à frente e disse: "Quem é você? Por que vem aqui todas as noites?" Sem levantar a cabeça, ela murmurou algo que não conseguia entender. Inclinei-me ligeiramente para ouvir melhor, mas antes que pudesse reagir, ela levantou-se de repente e começou a se afastar rapidamente. "Espere!" gritei, correndo atrás dela. No entanto, ao virar a esquina de um mausoléu, ela já havia desaparecido. Restava apenas o silêncio do cemitério e o túmulo abandonado à minha frente. Algo naquela cena me dizia que eu precisava entender mais sobre aquele túmulo e por que ela o visitava. Quando olhei novamente para o túmulo onde a dama havia parado, senti um calafrio. A lápide estava coberta de limo, com letras quase apagadas pelo tempo. Acendi minha lanterna e tentei ler o que estava escrito. Levei alguns minutos para decifrar as palavras. Maria da Conceição, 1932 a 1957. Amada esposa e mãe. Nunca esquecida. A frase parecia comum, mas algo nela me incomodava. A mulher no túmulo tinha morrido jovem, com apenas 25 anos, e o túmulo parecia ter sido negligenciado por décadas. No entanto, as flores frescas deixadas ali recentemente contavam uma história diferente. Quem ainda se importava o suficiente para visitá-la, especialmente à noite? Voltei para o meu escritório no cemitério e comecei a vasculhar os registros antigos. Temos um livro onde estão anotados os sepultamentos realizados no local, muitas vezes com informações básicas das famílias. Após uma hora folheando as páginas amareladas, encontrei o nome de Maria da Conceição. Segundo o registro, Maria havia sido enterrada em 1957. O documento listava seu marido, Joaquim dos Santos, como o responsável pelo enterro. Não havia nada de incomum, exceto por uma nota adicional escrita no rodapé: "Enterro noturno por solicitação do viúvo." Achei aquilo estranho. Enterros noturnos são raríssimos, principalmente naquela época. O motivo da solicitação não estava registrado, mas algo me dizia que havia mais naquela história. Decidi procurar pelo nome Joaquim dos Santos em outros documentos, na esperança de entender quem ele era. Após algumas horas, encontrei um registro policial datado de 1958, mencionando o nome dele. Joaquim havia desaparecido um ano após o enterro de Maria. O caso nunca foi solucionado, e os arquivos mencionavam apenas que ele havia sido visto pela última vez próximo ao cemitério. A conexão entre a Dama do Véu Negro, o túmulo de Maria e o desaparecimento de Joaquim começou a formar uma teia em minha mente. Ainda assim, não tinha respostas claras. Quem era a mulher que visitava o túmulo? Por que ela sempre aparecia à noite? E, acima de tudo, o que aconteceu com Joaquim? Decidi que na noite seguinte eu esperaria pela dama no túmulo de Maria e enfrentaria as perguntas que tanto me atormentavam. Na noite seguinte, preparei-me para o que pudesse acontecer. Levei minha lanterna, um caderno para anotar qualquer detalhe e uma coragem que, honestamente, eu não sabia se era real ou fingida. Fiquei escondido atrás de um mausoléu próximo ao túmulo de Maria, com os olhos fixos no caminho por onde a dama costumava aparecer. O tempo parecia passar devagar. O silêncio do cemitério era interrompido apenas pelo som distante do vento e, ocasionalmente, pelo balançar das folhas. Já passava da meia-noite quando finalmente a vi. Lá estava ela, movendo-se como uma sombra entre as lápides, com o véu negro balançando levemente na brisa. Esperei até que ela estivesse ajoelhada diante do túmulo de Maria antes de sair do meu esconderijo. Com passos lentos, aproximei-me dela, tentando manter a calma. Quando estava a poucos metros, falei: "Eu sei que você vem aqui todas as noites. Quem é você? Por que está aqui?" Ela se levantou lentamente, mas não se virou. Sua postura era tensa, como se estivesse preparada para fugir novamente. Decidi continuar. "Você conhece Maria? Ou Joaquim?"
Eu sei sobre o enterro noturno, sobre o desaparecimento dele. Por favor, diga-me o que está acontecendo. A mulher finalmente se virou. Embora o véu ainda cobrisse seu rosto, pude perceber que ela estava tremendo. Ela ficou em silêncio por um momento, mas então sua voz saiu, baixa e carregada de emoção. Eu venho aqui porque ele nunca voltou. Ele? Joaquim? Perguntei, tentando juntar as peças. Ela assentiu lentamente. Joaquim era meu pai. Ele desapareceu quando eu era criança. Minha mãe nunca me contou os detalhes, mas descobri sozinha, anos depois, que ele costumava visitar o túmulo de Maria à noite, em segredo. Em segredo? Por quê? Questionei confuso. Ela hesitou, como se estivesse decidindo até onde podia confiar em mim. Porque Maria não era apenas sua esposa. Ela era sua obsessão. Mesmo após a morte dela, ele não conseguia deixá-la ir. Minha mãe sempre soube, mas nunca falou sobre isso. As palavras dela me atingiram como um soco. A história tomava um rumo inesperado e a conexão entre Joaquim e Maria parecia mais sombria do que eu imaginava. Você acha que ele desapareceu aqui? Perguntei. Tenho certeza. Minha mãe encontrou uma carta dele, dizendo que se juntaria a Maria em breve. Mas ninguém nunca encontrou nada, até agora. Ela apontou para o túmulo. Olhei para a pedra fria e pensei em algo que havia negligenciado. O chão ao redor do túmulo estava mais solto do que o normal. Uma sensação de inquietação cresceu em mim. Você quer descobrir a verdade, não é? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela assentiu. Decidi que faria o que fosse necessário para ajudá-la a encontrar as respostas que ambos buscávamos. A mulher do véu negro finalmente se apresentou como Clara. Parecia determinada. Apesar de sua voz trêmula e das lágrimas que ameaçavam cair, seus olhos estavam fixos no túmulo de Maria. Eu hesitei, mas sabia que a única maneira de descobrir a verdade seria agir naquela mesma noite. Precisamos escavar, sugeri. Algo me diz que a resposta está aqui. Ela ficou em silêncio por um momento, mas então concordou. Fui até o depósito de ferramentas e peguei uma pá. Clara segurava uma pequena lanterna, iluminando o chão enquanto eu começava a cavar. Cada pá de terra removida parecia trazer à tona mais do que apenas o solo. Era como se estivéssemos desenterrando segredos enterrados há décadas. O trabalho foi lento e exaustivo, e Clara se ofereceu para ajudar. Embora estivesse relutante em deixá-la tocar a pá, sua determinação era inegável. À medida que avançávamos, senti algo duro sob a lâmina. Aqui! Exclamei, limpando o solo com as mãos. Debaixo da terra, encontramos algo envolto em um tecido velho e desbotado. O cheiro era desagradável e meu coração acelerou. Clara recuou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu abri cuidadosamente o tecido, revelando o que parecia ser um esqueleto humano. Meu Deus, sussurrou Clara, a voz cheia de emoção. Os ossos estavam gastos pelo tempo, mas ainda intactos o suficiente para identificar que pertenciam a um homem. Entre as costelas, algo brilhou à luz da lanterna. Um relógio de bolso. Peguei-o, limpando o objeto com cuidado. Na parte de trás estavam gravadas as iniciais JS. Joaquim dos Santos, murmurei segurando o relógio como prova incontestável. Clara caiu de joelhos ao meu lado, chorando baixinho. Eu coloquei uma mão em seu ombro sem saber o que dizer. Por mais terrível que fosse, ela finalmente tinha encontrado seu pai. O que aconteceu com ele? Perguntou ela com a voz embargada. Olhei para o crânio e notei uma rachadura profunda, como se ele tivesse sido atingido por um objeto pesado. A posição do corpo sugeria que ele não foi enterrado com cuidado, mas descartado às pressas. Alguém o matou, afirmei sentindo um calafrio. Clara ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Minha mãe, ela sabia. Sempre soube. Ela nunca quis falar sobre o desaparecimento dele. As peças começaram a se encaixar em minha mente. Joaquim, obcecado por Maria, provavelmente visitava o túmulo regularmente, despertando a raiva de sua esposa. Talvez em uma noite de ciúmes e desespero, algo terrível tivesse acontecido. Clara olhou para mim, a determinação novamente presente em sua expressão. Precisamos contar isso à polícia. Ele merece um enterro decente. Assenti.
Peguei meu telefone e liguei para o delegado da cidade, explicando a situação. Sabia que aquilo traria confusão e perguntas, mas era o certo a se fazer. Enquanto esperávamos a chegada da polícia, Clara se ajoelhou ao lado do esqueleto, segurando o relógio de seu pai. Aquele momento não apenas revelou a verdade sobre Joaquim, mas também trouxe um fechamento para uma história que assombrava gerações. A polícia chegou ao cemitério cerca de 1 hora depois, trazendo consigo lanternas potentes e fitas para isolar o local. O delegado, um homem corpulento e experiente chamado Ferreira, ouviu atentamente minha explicação enquanto seus oficiais examinavam o local e os restos mortais. Clara estava ao meu lado em silêncio, segurando o relógio de Joaquim com força. Seus olhos estavam fixos nos policiais, mas seu olhar parecia distante, como se estivesse revivendo memórias de uma infância confusa e cheia de lacunas. É evidente que temos um caso antigo de homicídio aqui, disse Ferreira após analisar o crânio e a posição dos ossos. Vamos levar isso para a perícia, mas não há dúvidas de que alguém tentou esconder este corpo. Clara então se aproximou do delegado, sua voz trêmula, mas firme. Minha mãe sabia que ele vinha aqui, e ela sempre evitava falar sobre o que aconteceu com meu pai. Acho que ela está envolvida. Ferreira arqueou as sobrancelhas, visivelmente surpreso com a declaração. Nós vamos investigá-la, senhorita. Pode nos fornecer o endereço dela? Clara hesitou por um momento, mas acabou dando a informação. Sabia que aquilo poderia virar sua vida de cabeça para baixo, mas ela parecia determinada a enfrentar o passado, por mais doloroso que fosse. Enquanto os policiais terminavam de isolar o local, Clara e eu fomos levados para a delegacia para dar depoimentos mais detalhados. Lá, ela contou tudo o que sabia sobre a relação de seus pais e como descobriu as visitas noturnas de Joaquim ao túmulo de Maria. Dias depois, fiquei sabendo que, após confrontar a mãe de Clara, a polícia descobriu mais provas que conectavam o desaparecimento de Joaquim a ela. Uma briga acalorada naquela noite no cemitério culminou em um ato impulsivo de violência. O ciúme e o ressentimento guardados por anos levaram à tragédia, e a mãe de Clara confessou tudo. Joaquim foi enterrado novamente, desta vez com um funeral digno, ao lado de Maria, no mesmo cemitério onde seu amor proibido havia sido guardado em segredo por tanto tempo. Clara compareceu à cerimônia segurando o relógio do pai, como se aquele pequeno objeto fosse um elo entre ela e o homem que nunca teve a chance de conhecer verdadeiramente. Depois de tudo, Clara e eu mantivemos contato. Ela me agradeceu inúmeras vezes por ter insistido em descobrir a verdade naquela noite. Para mim foi um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a verdade pode ser desenterrada. E com ela, vem o peso de lidar com as consequências. O cemitério nunca mais pareceu o mesmo. Cada lápide agora carregava, para mim, não apenas um nome, mas a possibilidade de uma história não contada, esperando para ser desenterrada.